Olá, benditos! Chegamos ao último capítulo da nossa série 25 dias, entendendo os sucessos e fracassos na monarquia em 2º Reis. E como é bom ter a sua companhia comigo nessa jornada. Parabéns pelo seu empenho e espero que você siga firme comigo até o Apocalipse. No capítulo anterior, nós vimos que Nabucodonosor, rei da Babilônia, subjugou totalmente o reino de Judá e colocou Zedequias como rei, mas ele se rebelou. Porém, no 9º ano do reinado de Zedequias, em resposta à sua rebelião, Nabucodonosor veio contra Jerusalém e usou um método de ataque muito comum naquela época. Eles cercaram a cidade e a sitiaram, impedindo que fosse feito qualquer tipo de comércio e também a entrada e saída dos moradores. A ideia era levar toda a população e o rei à rendição. A cidade ficou sitiada por volta de 2 anos. Depois desse período, a fome tornou-se muito severa, indicando que o povo estava prestes a se render. Então, em 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém. Este foi um ponto desesperador para o povo de Judá. Zedequias e seus oficiais fugiram de noite pelo caminho do portão que ficava entre as 2 muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão, mas o exército dos caldeus ou dos babilônios os perseguiu e os alcançou nas campinas de Jericó, a uma distância considerável de Jerusalém. Mas todo o exército de Zedequias se dispersou e o abandonou, mas ele foi preso. Parece irônico que justamente nas campinas de Jericó, no mesmo local onde Israel pisou pela primeira vez na Terra Prometida, o último dos reis de Judá foi capturado e o seu reino foi destruído. Ali onde Israel experimentou a primeira grande vitória, vendo os muros de Jericó caírem diante de seus homens desarmados que confiaram apenas em Deus, agora era o cenário da sua última derrota. Zedequias foi preso e levado ao rei Nabucodonosor, que o considerou culpado por rebelião e o condenou ao exílio na Babilônia. Mas antes disso, os babilônios se certificaram de que a última visão do rei Zedequias seria o assassinato dos seus próprios filhos diante dele. Depois, furaram os seus olhos, o amarraram com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia, onde ele passou o resto da sua vida na escuridão. Lembre-se que tudo isso aconteceu porque ele não deu ouvidos às palavras do Senhor através dos seus profetas. Depois disso, Nebuzaradã, chefe da guarda do rei da Babilônia, foi até Jerusalém. Ele queimou o templo do Senhor 424 anos depois que Salomão tinha lançado a pedra fundamental. O grande e suntuoso templo estava agora em ruínas. Ele queimou também todas as casas de Jerusalém e todas as construções importantes. Também derrubou os muros de Jerusalém, tirando toda a segurança física da cidade. Depois levou cativo o resto das pessoas que estavam ali, exceto os pobres da terra, que ele deixou para serem lavradores e vinhateiros. Levou também todo o bronze que encontrou. O versículo 16 nos diz que o peso do bronze de todos os utensílios que ele pegou era incalculável. O chefe da guarda também capturou alguns dos últimos líderes de Jerusalém, de Judá, e os levou ao rei da Babilônia, que estava em Ribla, e ele os matou ali mesmo. O que impressiona é o tom desapaixonado da narrativa deste capítulo. Nenhuma vez o autor mostra os seus sentimentos, apesar de estar descrevendo a trágica queda do seu país. Apenas quando estivermos passando pelo livro das Lamentações de Jeremias, poderemos chorar e gemer junto com os detalhes que o profeta nos dá. Gedalias foi feito governador de Judá pelo rei da Babilônia. Ele vinha de uma linhagem de homens bons e piedosos e parecia seguir o mesmo caminho. Quando os capitães dos exércitos souberam que o rei da Babilônia o havia nomeado como governador, reuniram seus soldados e foram falar com ele em Mispá. O conselho de Gedalias foi que eles ficassem na terra e servissem ao rei da Babilônia, que tudo daria certo.
Essa posição parecia antipatriótica, mas era a coisa certa a fazer naquele momento. Embora fosse difícil de aceitar, era verdade que os babilônios estavam debaixo do comando de Deus ao trazer esse julgamento sobre o reino de Judá. Nessa situação, resistir aos babilônios seria resistir ao próprio Deus. Então, era melhor se humilhar e se submeter ao julgamento de Deus trazido através dos babilônios. Mas Ismael, que estava entre eles e que era da família real, voltou depois com 10 homens e matou Gedalias, os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispá. Gedalias foi assassinado como traidor do movimento de resistência contra os babilônios. Depois disso, todo o povo, junto com os capitães das tropas, fugiram para o Egito, com medo dos que os babilônios poderiam fazer quando soubessem do assassinato do governador Gedalias. Enfim, Jerusalém ficou desolada, completamente saqueada e debaixo do julgamento de Deus. Eles possuíram essa terra por cerca de 860 anos. Eles a conquistaram pela fé e obediência ao Senhor seu Deus, mas a perderam por causa da idolatria e do pecado. E assim ficaria por 70 anos. Porém, o relato bíblico de 2 Reis não termina com esse tom desanimador. São relatadas pequenas gentilezas e bênçãos dadas nas piores circunstâncias. Judá ainda estava despovoada, o povo de Deus ainda estava exilado e o rei de Judá ainda estava preso na Babilônia. No entanto, o historiador relatou que o rei Joaquim começou a receber um tratamento melhor na Babilônia. O novo rei, Evil-Merodach, libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão, depois de 37 anos de cativeiro. Ele foi preso com 18 anos e agora tinha 55 anos. O novo rei da Babilônia foi gentil com ele e lhe deu um lugar de honra. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro e Joaquim passou a comer na presença do rei da Babilônia enquanto viveu. Além disso, ele recebeu uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Este fato parece ser adicionado para nos lembrar que enquanto Joaquim estava na Babilônia, ele era o representante da dinastia de Davi e da preservação do povo de Deus. Alguns estudiosos veem isso como uma intenção de encerrar essa história com uma nota de esperança e uma evidência de que Deus ainda estava empenhado em preservar e restaurar o seu povo. Ele não havia esquecido das suas promessas nem da sua aliança, prenunciando bênçãos ainda maiores e a restauração que viria 70 anos depois. E assim nós encerramos mais um passo da nossa jornada em direção ao Apocalipse. Agora são 338 vídeos de Gênesis a 2 Reis, capítulo por capítulo à sua disposição. Agora preste atenção. Dessa vez eu vou precisar de um intervalo de tempo um pouco maior antes de começar a próxima série. Eu tenho alguns compromissos na primeira quinzena de dezembro e depois as festas de fim de ano. Mas no dia 1º de janeiro de 2023, eu volto com a nova série 29 dias dentro da corte real do reino de Judá em 1 Crônicas. Enquanto o povo de Judá está no cativeiro, que durou 70 anos, os relatos da vida dos reis, que nós vimos apenas de forma panorâmica nos 2 livros dos reis, em 1 Crônicas nós vamos rever com muito mais detalhes que com certeza irão enriquecer demais o seu conhecimento bíblico e edificar a sua vida espiritual com seus exemplos de vida. Então, eu fico por aqui e espero você no dia 1º de janeiro, se Deus nos permitir. Até lá e boas festas!